Fala, primeiro ano da Escola Jardim do Éden, tudo bom com vocês? Então, antes de eu começar a corrigir a nossa atividade revisional, eu tenho uns avisos para dar para vocês. Então, essa videoaula vai ser a última da semana, tá certo? Então aproveitem o tempo que vocês terão para colocar as redações em dia, as atividades propostas pelos professores, tá, que estiverem atrasadas. E eu adianto também outro aviso, já teremos novidades para outra semana, beleza? Então é isso, vamos começar. Olha só, ele pergunta na questão 2, que a gente começa na questão 2, né? A primeira era para colocar o seu nome. Ele pergunta qual o elemento tem o maior raio atômico, né, na coluna dos halogênios, né, no grupo dos halogênios. O grupo dos halogênios ele corresponde à coluna 17 da nossa tabela periódica. Olha só, e eu adianto aqui, lembro para vocês que o raio atômico ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Se todos estão na mesma coluna, né, esse efeito aqui, da direita para a esquerda, ele não vai mudar, ele vai ser o mesmo para todos. O que vai acontecer? Quanto mais para baixo eu estiver, maior o raio atômico, porque maior o número de camadas. Tá? Então, o último é o astato. Então, o astato tem o maior raio atômico. Beleza? Na questão 3, ele fala lá da cafeína. Né? A cafeína ela tem a forma molecular que eu coloquei lá, C4H10N4O2, acho que é isso. Enfim, ele pergunta que fórmula química é essa. É a forma molecular. Na forma molecular, a gente tem o quê? A gente tem a identificação, né, dos elementos que estão presentes na molécula e as quantidades que eles estão presentes. Beleza? 4. Ele fala do princípio de Avogadro. Tá? O que diz o princípio de Avogadro? Que volumes iguais de gases diferentes, né, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, têm o mesmo número de moléculas. Então imagine, eu tenho dois recipientes iguais, tá, com gases diferentes. Se eles estão sob a mesma temperatura e pressão, eu vou ter a mesma quantidade de moléculas nos dois recipientes. Olha lá, questão 5, errado, certo e errado. Agora eu vou pegar minha cola aqui para lembrar o que diz cada um. Olha só, diz, regra do octeto não se refere a padrões para os primeiros 8 elementos. Não, está errado. Aqui, errado. Por quê? A regra do octeto ela diz o quê? Que o átomo tende a ficar estável com 8 elétrons. Tá? Questão 2. Refere-se à tendência de reagir para atingir 8 elétrons na camada de valência. Correto? Né? Então, o que diz? Diz a regra do octeto que eu acabei de falar. O átomo vai tender a reagir para atingir a estabilidade e ele atinge a estabilidade com 8 elétrons. Correto? E o outro. Com exceção do hidrogênio, a regra do octeto se aplica aos 3 primeiros períodos da tabela. Não, existem exceções à regra do octeto. Tá? O berílio, ali, que é no começo, ele tá, né, é um deles. Berílio, boro também. Tá? Então existem algumas exceções. Tá? Não é só o hidrogênio nos 3 períodos. 5. Ele fala ele dá umas moléculas, né? SO2, XeF2 e CH4. Tá? Ele pede para dar a geometria, né, e explicar. Vamos lá, SO2 é uma molécula triatômica, eu tenho 3 átomos aqui. 2 deles são iguais, mas isso não importa. Eu quero saber a quantidade de átomos. 3. Então, molécula triatômica. Eu tenho que olhar para o átomo central. Qual é o átomo central? É o S, que é um enxofre. Beleza? Então, o enxofre ele vai ter 2 pares de elétrons não ligantes. Tá? Então, ele tem 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos. Essas nuvens eletrônicas vão forçar os oxigênios para baixo, né? E eu vou ter uma molécula angular. Beleza? XF2. Esse X é o xenônio. Ele é um gás nobre. Sob certas condições, ele consegue se ligar ao flúor. E aí, claro, ele vira uma exceção à regra do octeto.
sob essas condições, tá? Mas são condições não normais a que a gente vive aqui, tá? A geometria dele é linear. Por que linear? Olha só, eu tenho uma molécula triatômica. Se eu tenho uma molécula triatômica, os dois únicos possíveis, as duas únicas geometrias possíveis são linear e angular, tá? Por que que ela não é angular? Porque o xenônio ele vai ter três pares de elétrons não ligantes, né? Então, eu não vou conseguir forçar os átomos de flúor para baixo, porque eu vou ter elétrons embaixo também. E esses elétrons não estão fazendo força para cima. Então, ele vai ser linear. E a tetraédrica, que é a do CH4, tá? É isso. Tem 4 átomos, 5 nuvens eletrônicas, né? E o átomo central carbono não tem pares de elétrons não ligantes. Beleza? Aqui na 7 fala da solubilidade a 40 graus Celsius. Qual que vai ser? Vai ser o elemento, a linha mais em cima. Tá certo? Lembra quando eu falei que se eu estou com um ponto embaixo da minha linha, tá? Quem vai conseguir? Eu vou conseguir solubilizar esse elemento, esse composto, tá? Então, no caso aqui, é o NaClO3. 8. Ele pede para explicar transformação isotérmica. É uma transformação com a temperatura constante. E volume e pressão são inversamente proporcionais, como diz a equação descoberta. P1V1 igual a P2V2. Tá? Então, se eu aumento pressão, o volume tem que diminuir para isso aqui ser constante. 9. Ele pergunta, eu tenho H2O, CO2, CH4, PF5XeF2. Ele pergunta quais são polares. Tá? Polares aqui eu vou ter o H2O e o SO2. Tá? CH4 é apolar. PF5 apolar também. Como é que você sabe, descobre isso? Você tem que fazer a geometria. Beleza? Como aqui, ó. Aqui é uma molécula triatômica, tá? Com os dois, linear, triatômico e linear. Onde os átomos ligados são dois átomos de flúor. Então eles têm a mesma força, então são apolares. Aqui você tem que desenhar a geometria e avaliar o μ, para você saber se ela é apolar ou ela é polar. Eu já adianto que elas são apolares. Tá? Questão 10, vou pegar minha cola de novo. Certo, certo e errado. Então ele pergunta, na primeira, maior interação é o maior ponto de ebulição. Certo? Quanto maior a interação intermolecular, né, mais fortes e em maior quantidade, eu tenho o maior ponto de ebulição. Segundo, dipolo ocorre entre moléculas polares. Certíssimo. Tá bom? Moléculas polares, elas têm dipolos permanentes. Tá? Então, são chamadas de dipolo-dipolo. Tá? Então, certo. Terceira, dipolo-dipolo é chamada de força de London. Não. Força de London é dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo-dipolo a gente se refere a dipolo permanente, que é entre moléculas polares. Né? E o outro seria moléculas apolares, que é dipolo induzido, dipolo induzido. Vamos lá. 11. Ele dá esses compostos, pede a ligação entre os átomos e a polaridade. Então, é linear, CO2 é linear, tá bom? Eu tenho uma molécula triatômica, os oxigênios, os átomos ligados ao átomo central são iguais e o átomo central não tem par de elétrons não ligantes. Então, linear. É uma molécula apolar por conta disso. Mas a ligação estabelecida entre carbono e oxigênio é uma ligação covalente polar. Tá? Porque aqui eu tenho polos, o polo negativo e o polo positivo. Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Beleza? Vamos para cá. H2O. Escrevi aqui, ó. O oxigênio, meu átomo central, ele tem par de elétrons não ligantes. Ele força os hidrogênios para baixo
Então aqui eu tenho uma molécula polar, porque o Mi é diferente de 0. E aqui a ligação oxigênio-hidrogênio também é uma ligação covalente polar, porque o oxigênio ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Certinho? Então, corrigido a nossa atividade revisional. Muito obrigado e até a próxima.